A gente vai falar sobre um assunto delicado que é adoção. O doutor Marcos Bernardini, que é advogado. Obrigada por ter voltado, doutor. Tudo bem? Bem, e você? Também. É um assunto delicado, inclusive quando a gente trata disso de uma forma legal. Porque eu sei que de uma maneira pessoal já é delicado. Já é difícil, né? Então, é importante que seja de uma forma correta, até porque você acaba gerando um vínculo com a criança e se não for da forma correta, o próprio juiz da vara da infância pode acabar tirando a criança, não é? Pode acontecer isso, doutor? Pode acontecer. Então, é sempre bom fazer de forma correta, procurar orientação na vara da infância, para evitar problema depois, né? Porque você acaba se apegando à criança e o juiz, ele tem por obrigação, o juiz e o promotor tem por obrigação proteger a criança. E se ele tem dúvida, ele pode acabar tirando a guarda de você. E são muitas vidas envolvidas, sim, né, doutor Marcos? É uma família, não é? É uma família, a criança acaba tendo, né, contato com uma família, com outras pessoas, tem aquele vínculo afetivo. Então é importante que seja da melhor forma, da forma correta. Da forma correta. E é importante, não é? É importante, é fácil, não é difícil, é só seguir o procedimento correto que nós temos. A orientação é fácil também, mesmo na vara da infância, não precisa de advogado, então é só ir até o fórum e facilmente você vai ter informação. Então, vamos responder as perguntas que as nossas telespectadoras, os nossos telespectadores mandaram. Começando com o Matheus, que pergunta: gostaria de saber se qualquer pessoa pode adotar uma criança? Sim, a nossa lei ela facilita muito a possibilidade de adoção. Mas não é isso que a gente escuta, né, doutor? Na verdade, assim, o que é difícil não é a possibilidade de você adotar. O que dificulta são os requisitos, as exigências que a pessoa faz para a criança, para adotar. Não é? Então, hoje, para você ter uma ideia, nós temos um controle muito grande, não é, pelo Conselho Nacional de Justiça, e nós temos quase 27 mil famílias cadastradas querendo adotar, não é? E temos um número tão grande quanto de crianças disponíveis. Sim. Só que essas crianças, elas não se encaixam no perfil dessas famílias. Que as famílias querem. Exatamente. Né? Então, para você ter uma ideia, 76% das famílias que querem adotar, elas querem meninas até 6 meses de idade e brancas. Quantas então, famílias? 6 mil? 26 mil, quase 27 mil famílias no Brasil. Né? Só que desses 27 mil, 76% só querem meninas até 6 meses, recém-nascido, né? Recém-nascido e branco. E não é essa a nossa realidade. Né? Não é essa a nossa realidade. Então, por isso que acaba enrolando bastante. Não é por falta de crianças que estão disponíveis para esse procedimento, para adoção, e nem família. Mas essa exigência acaba, infelizmente, às vezes até inviabilizando a adoção. Perfeito. Próxima pergunta enviada pela Janaína. Minha vizinha quer adotar uma criança, mas não sabe por onde começar. Quais devem ser os primeiros passos em busca da adoção? A quem ela tem que recorrer? Ela deve ir na vara da infância da cidade dela, não é? Se não tem vara da infância, de repente é uma cidade pequena, deve ir até o fórum, que tem ali com certeza algum juiz responsável pelo processo de adoção, um assistente social. Ela vai receber todas as orientações, levar os seus documentos, ela vai receber uma lista de documentos que ela deve entregar para dar então início ao procedimento para se cadastrar. Não é? Então, primeira coisa é iniciar o cadastro. Então vai passar por uma série de avaliações, uma série de exames, não é? Tanto de documento quanto psicossocial, e aí depois disso você se habilita num cadastro que hoje é nacional. Então, agora é nacional. Agora é nacional. Tá. Então, antes era ruim, porque você se habilitava na vara da infância. Exato. Né? E às vezes você queria uma criança que não estava ali, ou você às vezes nem sabia de uma criança em outra cidade ou outro estado. Então, hoje não. Né? Então, hoje o cadastro ele é nacional. Então, nacionalmente é feito esse cadastro. Você se habilita e você também pode adotar uma criança de qualquer lugar do Brasil. Ótimo. Próxima pergunta foi enviada pelo Denis. O que os profissionais da vara da infância avaliam nas entrevistas? Ótima pergunta. Depois de entregar os documentos, né, então tanto o psicólogo quanto o assistente social vai fazer um acompanhamento para avaliar se realmente aquela pessoa tem aptidão para ser mãe, para cuidar, para amar, para educar uma criança. Porque é muito importante, não é? Então, não é simplesmente, eu vou lá na vara da infância, eu vou adotar uma criança. Não é um animal, não é? É uma criança que vai estar com você para o resto da sua vida. É uma decisão muitíssimo importante, não é? Muitíssimo importante, e por conta disso vai passar por uma avaliação para que esses profissionais, então, que são habilitados, só lidam com esse tipo de situação, para eles saberem se realmente a sua vontade, ela é uma vontade que é séria, é certa, se você realmente tem, inclusive, aptidão para essa vocação de ser mãe ou ser pai.
Mas o senhor sabe, doutor Marcos, que até as ONGs que oferecem animais para adoção fazem essa avaliação para ver se a pessoa tem aptidão para ter um animal. Exatamente, porque às vezes você pega um animalzinho, acha que é brincadeira e não sabe, né, que aquele animal vai viver, precisa de você. Sério, né? uma adoção? É muito sério, uma adoção é muito séria. Próxima pergunta foi enviada pela Sandra. Posso dizer como quero que a criança seja? Como acontece essa escolha? Pode. Nessa avaliação, nessa entrevista com o psicólogo e mesmo com o assistente social, ele vai perguntar a idade, o sexo, a raça, se você aceita, às vezes, se é branco, negro, pardo, asiático. Então, ele vai perguntar, é importante saber isso, não é? A idade, se você aceita grupo de irmãos, porque às vezes a família inteira tem 2, 3, né, irmãos e todos eles são destituídos, eles já são maiores e é ruim, não deve. Não é? Então a lei diz que o juiz não deve separar os irmãos. Não é? Então a adoção também deve ser conjunta. Então se você aceita, não é, os irmãos, se você aceita uma criança com algum tipo de trauma, com algum tipo de deficiência, com algum tipo de doença crônica, então é importante e você vai escolher tudo isso. Então tudo é feito muito às claras. Não é? Então você tem a possibilidade de escolher. Agora, é óbvio, quanto mais requisitos ou critérios você acaba colocando, maior vai ser a dificuldade ou tempo para que você venha efetivamente a adotar. E é engraçado porque, assim, nós podemos aqui no Brasil fazer adoção para pessoas estrangeiras, não é? Ou seja, o estrangeiro pode vir aqui e adotar. O estrangeiro, diferente do brasileiro, não é? Ele não liga para a idade. Ele não liga para a idade, ele não liga para o sexo, ele não liga para a cor. O que o estrangeiro busca? Normalmente, acima de 4 anos e ele prefere negros ou pardos. Agora, o brasileiro, não. É? O brasileiro, recém-nascido, mulher, né? Menina e branca. E essa criança Isso que dificulta. Essa criança que é adotada por um estrangeiro, por uma estrangeira e que vai para outro país, continua tendo algum acompanhamento das autoridades brasileiras? Não, mas é um procedimento muito mais burocrático, não é? Vamos falar assim, burocrático do que um brasileiro. Então não pode simplesmente pegar a criança aqui e levar. E desaparecer. Exatamente. Tem que passar por um período anterior de convivência, tem o cadastro prévio de adoção, então tem uma série de requisitos, inclusive requisito muito mais sério do que para um brasileiro adotar. Tá. Próxima pergunta foi enviada pela Joana. Conheço casos de adoção em que a pessoa está há muito tempo na fila para conseguir adotar. Por que a espera pela adoção é tão longa? Por conta da exigência. Né? Então, nós temos de quem vai adotar. Né? Então, quanto maior exigência eu tiver em relação ao adotante, não é? Ao adotado, vai demorar, né? Então é muito difícil eu conseguir uma menina recém-nascida, branca, não é? É muito difícil. Agora, se eu não tenho tantos requisitos, tantos critérios, é muito fácil. Nós temos muitas crianças que estão aí para adoção, não é? Querendo um lar. Próxima pergunta foi enviada pela Cíntia. E se uma gestante me oferecer o filho para adoção, o processo é o mesmo? Sim, o processo é o mesmo. Né? Essa adoção é chamada de adoção direcionada, né? E você, a mãe entrega diretamente para uma pessoa querendo o processo de adoção. Da mesma forma, vai ter que passar pelo cadastro, pela avaliação, você vai ter que se habilitar. Agora, alguns juízes entendem que isso seria fraude ao cadastro de adoção e ele não aceita. Né? Então, tem vários casos em que o juiz ele tira da mãe e aí, ao invés de dar para aquela pessoa que você escolheu, né, ele coloca para alguém que esteja no cadastro de adoção, porque já passou por um processo de avaliação e já está, então, habilitada para fazer a adoção. Então, tem que ir na vara da infância, é o procedimento correto, mas existe a possibilidade do juiz não autorizar nesse caso. Tá. Próxima pergunta, enviada pela Maria. Conheço uma menina de 4 anos que é vítima de maus tratos. Os pais não cuidam dela e ela sofre muito. Ela é muito próxima a mim e tenho vontade de adotá-la. Isso é possível? O que eu tenho que fazer? Bom, a primeira coisa é denunciar os maus tratos, né? Então, tem que ir no conselho tutelar, né? Tem que ir no conselho tutelar. 181? É 181? Denuncia? Isso mesmo. Então, 181. Liga, vai um conselheiro até lá e, se for o caso, o conselheiro, mesmo antes dela proceder à adoção, o conselheiro vai proteger essa criança, vai colocar essa criança sobre a proteção do Estado, né? Então, a primeira coisa, não deixar que a criança sofra maus tratos, né? Mas é perfeitamente possível que a adoção ocorra por ela, principalmente se a criança já
já tem, né, alguma afinidade, algum laço afetivo com ela, Isso não tem conta? problema algum. Conta muito, Na hora muito. da adoção? Na verdade, o que mais importa é a relação de afeto da criança para com o pai. Né? Ou a mãe. Ou a mãe, exatamente. Não é o contrário, né? Então, tem muitas vezes que o juiz ele não autoriza a adoção porque é um bebê de meses e você já se apegou a ele, né? Então, as mães, os pais falam, eu já estou apegada, mas a relação de afeto que viabiliza a adoção, ela é do afeto da criança para com o adulto, não o contrário, não é? E com 4 anos, com certeza já tem uma relação de afeto. Claro. Perfeitamente possível, então, que a adoção seja específica para Maria. Doutor Marcos, eu acho tão triste a gente ficar falando que as pessoas têm exigências, né? É muito ruim. Aliás, parece que está escolhendo um móvel, um objeto. Exatamente. É muito ruim. Eu acho triste. Eu acho muito triste. Não é? Confesso que no começo... Eu fico começo... imaginando a criança. A criança sabendo que ela foi escolhida por conta da cor, por conta da idade. É muito triste. É muito triste. O doutor Marcos Bernardini é advogado, ele tem um site muito interessante que é marcosbernardini.com.br. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui com você.